reage conforme o humor de Deus. Se Deus está feliz, o rio dança e brinca e salteia diante de Deus. Se Deus está irado, esse rio que é vibrante e bonito se torna como um rio de fogo. Pastor, isso é uma heresia. Me prove, pois eu vou lhe provar agora. Daniel. Abra sua Bíblia aí no profeta Daniel. Irmãos, esse negócio aqui é muito sério, é muito forte. É muito forte. Capítulo 7 de Daniel, versículo de número 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Olha, o rio de Apocalipse 22. Está aparecendo aqui. Agora aqui em Daniel 7, Deus está irado. E como Deus está irado, olha o que diz: milhares e milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele, assentou-se o trono e se abriram os livros. Então veja no versículo 10 que diz: um rio de fogo que manava. Lá em Apocalipse 22 era um rio que alegrava a cidade, junto com o Salmo, um rio que alegrava a cidade. Aqui o rio virou um rio de fogo. Por quê? Porque o contexto do 7 de Daniel mostra que Deus estava irado. Então aqui o rio trabalha conforme o humor de Deus. Deus está feliz, o rio dança. Deus está irado, o rio se torna como fogo. Mas essa história nós contaremos detalhadamente mais na frente, tá bom? Voltemos aqui para o Salmo 46. Versículo de número 6. Bramam as nações, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Quem vai dizer isso? A igreja. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí a igreja diz que é como se a igreja chegasse lá na janela do céu. É uma comparação, irmãos, não é bem assim. E dissesse, olhasse para a terra e dissesse assim, ó: ei, venham, vinde e contemplai as obras do Senhor. Olha o que o texto diz: que assolações está fazendo na terra. Então veja que o próprio texto sugere que quem diz isso não está na terra, está no céu. E ele como que chamasse alguém e dissesse: vem ver o que Deus está fazendo na terra. Por quê? Porque na terra estava acontecendo a grande tribulação, os selos serão abertos, as taças e as trombetas serão derramadas e tocadas, e Deus estará derramando a sua ira, enquanto nós estamos lá dizendo: Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o meu abrigo seguro. Enquanto os homens estão passando na tribulação, eu estou aqui. Aí nós vamos dizer, versículo 8: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações, quer dizer, Ele está assolando a terra com a sua ira, mas nós estamos guardados. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja o versículo 9: Ele põe fim na guerra. Aqui muda o contexto. Aqui se acabou os 7 anos de grande tribulação e começa aqui Cristo descer. Quando Cristo descer, irmãos, porque o que está acontecendo na grande tribulação na terra? Duas coisas. Primeiro, Deus está se vingando dos ímpios e Deus está convertendo Israel. Você lembra do que Paulo diz no capítulo 9? Que esse povo ainda não tinha sido, que Israel ainda não tinha sido esquecido por Deus. O que tempo vivemos hoje? O tempo dos gentios, onde todos os homens, onde qualquer etnia, de qualquer nação pode aceitar a Cristo. Mas Israel ainda é o povo da promessa de Deus. E quando é que Israel vai se converter? Quando eles reconhecerem que o Cristo que eles rejeitaram era o Messias que eles esperavam. Hoje eles não acreditam que Cristo que morreu na cruz era o Messias que eles esperavam. Não, eles não acreditam nisso. Mas quando isso vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada, quando começar a grande tribulação, quando o anticristo aparecer e eles pensarem que esse anticristo era o Messias, vão entronizar ele em Jerusalém, e o anticristo vai se macumular com outras nações, vai invadir Jerusalém, e quando ele invadir Jerusalém, os judeus vão dizer: esse homem não era o nosso Messias, ele quer nos matar, ele quer nos acabar.
E nesse momento eles vão dizer: o Messias era aquele Cristo que nós matamos na cruz. E quando eles reconhecerem isso, eles vão clamar. E quando eles clamar por Deus, aí Jesus desce, adivinha com quem? Comigo e contigo, com a igreja eleita, com a eleita que foi arrebatada antes da tribulação. Então aqui ele diz assim, ó, ele põe fim à guerra. Por que ele põe fim à guerra? Porque nesse momento é o momento em que o anticristo está invadindo Jerusalém, está matando os judeus, e depois eles vão para o vale do Amagedon, do Megido, e ali haverá grande batalha. E a Bíblia diz que é um morticínio tão grande que naquele dia o sangue vai dar no freio dos cavalos, quer dizer, sangue até em cima. E aí é que eles vão clamar por Cristo. Zacarias capítulo 12, só para você entender o que eu estou dizendo. Aonde é que vai acontecer isso, pastor? Zacarias capítulo 12, leia rapidinho aí, nós já vamos encerrar essa aula. Se ficar muito longo, eu divido esse vídeo aí em dois. Zacarias capítulo 2, versículo 10, olha que texto maravilhoso. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e súplica. Olha aqui, quando é isso? Quando eles estiverem perdendo a batalha para o anticristo, o Espírito de Deus vem sobre eles e eles são convencidos, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Eles serão convencidos pelo Espírito de que o Jesus que morreu era o Cristo que eles esperavam. E aí nesse momento eles clamam por ele, olharão para aquele a quem transpassaram, chorarão como quem chora por um unigênito, e prantearão como pranteia por um primogênito. Então nesse momento, versículo 11, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Por quê? Porque o anticristo vai estar matando muita gente. E nesse versículo 10, quando eles reconhecem Jesus, Jesus desce, e desce para colocar fim na guerra. Porque Jesus, irmãos, não tem adversário. Quem tem adversário somos nós. Jesus não tem adversário, porque ele não pode ser detido por ninguém. E se ele não pode ser detido por ninguém, ele já sabe que vai entrar numa batalha para vencer, então ele não tem adversários. Então, por que que o Salmo, capítulo 46, versículo 9 diz, ele põe fim na guerra? Porque é o momento que ele desce com a igreja, e nesse momento que ele desce com a igreja, ele vai acabar com o anticristo. E Paulo diz que ele vai acabar com ele com o sopro da sua boca, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses. Agora veja que coisa. Marque na sua Bíblia a expressão, ele põe fim na guerra. Versículo, ele continua dizendo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Por que o termo diz isso? Por que ele põe fim na guerra? Porque ele quebra o arco do anticristo, ele queima as suas armas e os seus carros. Ele acaba com tudo. Aí ele diz, agora eu quero ver você lutar ainda. Toma toda a bélica dos seus inimigos, todas as armas, e destrói o seu capitão. Quer ver? Veja só, uma das características aqui é que ele quebra o arco. Leia de novo, Apocalipse capítulo 6. Só para você entender que esse arco tem um dono. Capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trombeta, vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco. Veja que o cavaleiro aqui tinha um arco, e foi-lhe dado coroa, e ele saiu vencedor para vencer. Algumas pessoas pensam que isso aqui é Cristo, não é, porque o poder que foi dado para ele, para esse aqui, do capítulo 6, esse que está montado no cavalo, foi um poder dado por Deus. Deus deu poder para ele executar o que Deus queria que fosse executado. Mas esse aqui do capítulo 6, esse cavaleiro não é Cristo. E veja que ele tem uma característica, ele carrega um arco, ele é um homem treinado em guerra. Mas o que acontece com o arco dele? Jesus quebra o arco dele no capítulo 46, versículo 9 do livro dos Salmos. Ele quebra o arco, despedaça a lança. Aí no versículo 10, Jesus chega lá no monte, no vale do Megido, no Amagedon, e diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por quê? Vocês estão chorando aí? Vai ter um grande choro aqui, mas aquietai-vos, eu sou Deus.
Jesus acaba com o anticristo, Jesus implanta o seu reino milenial, e aí o povo grita no versículo 11, o Senhor dos exércitos, agora Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, isso aqui é lindo demais, isso aqui é maravilhoso demais, isso aqui é só um pouco do muito que nós teremos nessas aulas, para vocês entenderem a dimensão destes textos bíblicos. Foi uma síntese, foi uma coisa resumida, mas espero que vocês tenham entendido. E se você não entendeu, volte o vídeo, assista novamente, para que